Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Bahia, torcedora do Bahia. Tudo bem? Bom, eu espero que sim. Eu quero conversar com vocês sobre a volta do Tassiano ao tricolor e também a possível contratação do Ademir, como é que elas se inserem nesse Bahia do Renato Paiva. E também rapidamente sobre a especulação do Sacha, que é uma especulação mais distante, mais vazia, não é tão forte assim. Não somente porque... Não porque o Bahia não esteja interessado evidentemente neste atleta, mas porque também há outras propostas, né? E neste momento não está muito certo que ele possa ser contratado pelo Bahia. De antemão eu digo para vocês que o Sacha, para mim, seria um reforço interessante. Eu sei que tem muita gente torcendo o nariz aí para a ideia de ter o Sacha como reforço do Bahia. Contudo, eu acho que é um jogador que entrega muito naquilo que se espera dele. O Sacha, ele se enquadra muito, gente, muito mesmo. Eu sempre tô falando isso, acho que isso é importante para a equipe. O Sacha se enquadra muito no perfil de jogador útil, que entrega utilidade para uma equipe. O Sacha é um jogador que encorpa bastante, né? Encorpa a equipe, um jogador que, enfim, ele não é nenhum craque, mas ele é um jogador que consegue entregar os gols, consegue entregar assistências. Enfim, é um jogador que poderia, para esse perfil do Bahia, que não vai, evidentemente, esse time do Bahia não vai, evidentemente, contratar. A gente imagina que não vai contratar grandes craques, não vai contratar, pelo menos no primeiro momento, né? E se a gente olhar também para os jogadores que foram contratados até agora, eu diria para vocês que o Sacha se enquadra muito bem dentro de um jogador que poderia ser muito interessante para a equipe do Bahia. Então eu acho que os esforços em torno do Sacha poderiam realmente ser aprofundados, porque é um jogador que neste momento faria muito bem sim, na minha opinião, ao Sport Clube Bahia, tá bom, gente? Falar então sobre o Tassiano e sobre o Ademir, né? Só pedir sua autorização antes disso para falar que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet para você que curte uma aposta esportiva. Eu estou falando de uma casa de aposta aí que é tida como a mais confiável do planeta Terra, né? É uma gigante mundial bookmaker que patrocina Liverpool, Barcelona, inúmeras equipes no futebol mundial, também competições de futebol ao longo do planeta, como aqui no Brasil também, né? E trata você de fato como consumidor, não fica aí suspendendo o mercado nos acréscimos dos jogos. Para você que curte uma aposta esportiva, é sempre bom deixar isso claro, para você que curte, eu sugiro que você conheça a OneXBet. E para tanto, use o link que está na descrição do vídeo e também no nosso comentário fixado, para você se cadastrar lá na OneXBet. E de quebra, pega aqui o código promocional OneXJosa e coloca lá, porque é um código identificador, né? Vai mostrar para eles que você chegou lá por causa da nossa recomendação aqui. E também de quebra, você pode até dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso esse seja do seu interesse também. A OneXBet, gente, ela é realmente um caso de aposta interessante. Fiquei muito tempo estudando antes de trazer esse patrocinador aqui para este canal, tá bom? E de quebra, tem alguns jogos aí da Copa do Nordeste amanhã para você apostar, né? Para você fazer uma fezinha aí, ó. Bahia contra a CRB, o próprio Bahia contra o CRB, né? Acho, por exemplo, que é uma partida em que vai ter gols, né? Vai ter mais de um gol nessa partida. É a dica que eu deixo para vocês aí. O Fortaleza contra o Santa Cruz, né? Acho que o Léo do PC precisa ter uma vantagem maior, terminar com vantagem aí na frente dos demais. Acho que leva esse confronto aí, né? Mas eu iria com Fortaleza ou empate aí, uma aposta bem segura, né? Fluminense do Piauí contra a equipe do ABC, mesmo fora de casa, para mim, o mais querido deve levar esse confronto aí. Acho que a vitória do ABC é algo muito certo aí, né? E o Náutico vai jogar contra a equipe do Ferroviário. Então, nesse caso aí, eu diria para você que eu iria no primeiro tempo com menos de 2 gols. Menos de 2 gols no primeiro tempo dessa partida aí, tá bom, gente? Então, se você não conhece a OneXBet, como eu disse, usa o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado, cadastra-se lá. Pega o código promocional OneXJosa, coloca lá para dar uma força aqui no canal, para mostrar para eles que você chegou lá por causa deste trabalho aqui, tá bom, gente? E de quebra vai ajudar o meu trabalho aqui, muito obrigado pela gentileza. Fechando parênteses e voltando a falar aqui dos possíveis reforços do Bahia. Como eu disse, o Sacha seria um jogador útil. E vou dizer mais para vocês aqui, gente, olha, pode assustar muito de vocês aí. Eu acho que o Sacha, desses três aí, seria o jogador que mais rapidamente se adaptaria às condições de jogo ali do Renato Paiva. Porque é um jogador taticamente muito inteligente, um jogador que tem uma tendência a fazer enormes esforços assim para se adaptar ao que está acontecendo dentro de campo. Ele sempre procura a melhor situação possível para se posicionar e para ajudar a equipe dentro de campo. Volto a dizer, não é craque, mas é um jogador que, se chegasse ao Bahia, seria uma contratação para sustentar jogo, sabe? Para elevar o nível competitivo da equipe do Tricolor da Boa Terra, tá bom, gente? Mas é difícil, como eu falei, porque tem outras propostas aí. Na minha opinião, acho que o City deveria sim fazer uma tentativa maior para ter esse jogador aí jogando ali no Bahia. Bom, Tassiano, de início, gente, eu sou, assim, um pouco reticente. Eu não gosto muito dessa ideia de se buscar uma receita do passado, né? Tassiano, quando esteve no Bahia, ele foi um jogador importante, né? Agora, essa história de buscar um jogador no passado que deu certo, né? Pra mim é um pouco ausência de visão no mercado, sabe? É como se não tivesse muita alternativa, então eu volto ao passado. Ora,
não precisa ser desse jeito, né? O Grupo City tem realmente aí condição de fazer boas contratações, inclusive os valores aí em torno dessa possível contratação do Tassiano aí seriam valores que poderiam ser aplicados em outros negócios, outros reforços, né? Então, eu não gosto muito dessa ideia. Agora, o Tassiano, evidentemente, que tem ali uma relação com o Bahia, e isso pode ajudar na adaptação, na opinião de muita gente. Na minha opinião, a questão da adaptação não passa necessariamente pelo fato de que eu conheço o ambiente onde eu joguei. Uma adaptação a um clube antigo passa também pelas emoções que circulam na cabeça do jogador naquele momento. O jogador muda, né? De 6 meses, a cada 6 meses o jogador muda muito, a cada ano o jogador muda muito, né? Amadurece, né? Evolui, né? E as emoções nem sempre acompanham, né? O jogador ele pode perfeitamente ter um ambiente muito receptivo para ele, né? Mas as emoções dele podem ser outras, ele pode ter mudado bastante, né? Além disso, o Bahia é hoje um clube em polvorosa, então a gente não sabe, por exemplo, se essa receptividade, né, esses elementos receptivos ali ao Tassiano são tão favoráveis assim como a gente, num primeiro momento, possa pensar. De qualquer maneira, o Tassiano é um jogador que deixou ali uma marca legal no Bahia, e acho que boa parte da torcida do Bahia gosta do Tassiano, né? Bom, como é que ele pode jogar nesse Bahia aí? Vamos lá. Eu acho que ele chega, na verdade, para ocupar ali, pode ocupar vários setores ali no caso. Ele pode atuar centralizado, né? Pode atuar no lugar do Daniel. O Daniel é um jogador que, na minha opinião, às vezes eu não sei o que acontece com o Daniel, né? Claro, ele também é vítima do que tem acontecido no Bahia, que é uma equipe que taticamente bastante problemática, né? Esse Bahia do Renato Paiva. Acho até que no jogo anterior foi muito interessante. E eu tô pensando, até em virtude do que para mim funcionou muito, que foi essa linha de 3 ali na defesa, eu tô pensando nesse Bahia com uma linha de 3 a partir de então. Neste caso, o Tassiano ele poderia perfeitamente atuar até mesmo ali como uma espécie de ala. Você pode torcer o nariz para essa ideia também, né? Porque o Tassiano como lateral, o Josa não funciona. Não seria um lateral, gente. Quando você tem uma linha de 3, né, a função de lateral ela deixa de existir quando você coloca esse jogador de lado de campo. Você tem um ala, que é algo completamente diferente de um lateral, né? Esse ala recebendo uma proteção ali no setor, uma cobertura no setor, pode perfeitamente atuar quase como se fosse um atacante, retornando para o primeiro campo ali para defender o corredor lateral, para dar uma sustentação no corredor lateral, mas ele não precisa necessariamente ser um lateral. Ele não precisa recuar tanto, voltar tanto, não precisa baixar tanto ali para marcar, né? E até em virtude de que, como é um ala, ele é um jogador também para se aproveitar de um contragolpe, né? Sendo acionado num contragolpe, acionar a velocidade para o lado do campo, chegando ao fundo do campo, fazendo um passe, fazendo um cruzamento, dando uma assistência. Então, acho que o Tassiano não teria tanto problema. Por quê? Porque o Tassiano tem uma característica interessante, que é essa característica aí de ir muito, de pisar muito ali na área do adversário, né? Chegar ali perto da área e às vezes pisar muito dentro da área. Então nesse sentido ele poderia perfeitamente atuar no lugar do Jacaré ali pelo setor direito. Não vejo nenhum problema nisso não. Acho que o Tassiano também pode atuar no setor do Danielzinho, no lugar do Danielzinho, né? Do Daniel. Por quê? Porque o Daniel é um jogador que, bom, que quando vai para perto da área do adversário, nem sempre tem conseguido um sucesso muito grande nessa tarefa aí, né, gente? Parece que o Tassiano é muito mais formatado para esse tipo de chegada do que o Daniel. O Tassiano tem uma condição melhor, o Tassiano tem uma condição mais segura, o Tassiano é mais decisivo quando chega perto da área do adversário do que o Daniel. E acho que está faltando isso aí. Para o Danielzinho, acho que sobra aí no Tassiano, né? Acho que o Tassiano também poderia jogar ali, no lugar do Jacaré, ali no lugar do Daniel, ele poderia também jogar até mesmo no lugar do Acevedo, se bem que o Acevedo é um jogador que é interessante, um jogador que pode ainda crescer bastante nessa equipe do Bahia, mas ele também poderia ser posicionado no lugar do Acevedo. Num primeiro momento a gente pensa o seguinte, ora, mas o Tassiano marca muito mal. Bom, esse sempre foi um problema do Tassiano, né? Também não é uma grande qualidade do Acevedo, vamos combinar. Aí nesse caso a gente precisa pensar também que para o Renato Paiva, o volante, em geral, o volante ele trabalha como volante, mas em teoria esse volante ele não é propriamente um homem de primeiro, não é um primeiro homem de meio de campo, não é um segundo homem de meio de campo e muitas vezes também sequer é um terceiro homem de meio de campo. O Renato Paiva pensa o jogador de meio de campo como um meio-campista total, o cara que pode fazer o trabalho de primeiro homem, segundo e terceiro homem. Claramente que a gente olha para alguns, a gente sabe que eles não podem fazer isso, mas pelo menos do ponto de vista do que pensa o Renato Paiva, ele acredita que um jogador como Acevedo pode ser um camisa 5, um primeiro homem de meio de campo, que vai trabalhar em alguns momentos como segundo homem de meio de campo e que em algumas situações vai até mesmo desempenhar algumas funções de um camisa 10, ou seja, ele é um meio-campista, né? Então, neste caso, assim como a gente concebe, como ele concebe o Acevedo, como esse primeiro volante, né, no caso aí, né, que nem existe muito mais isso aí pro Renato Paiva, mas esse primeiro homem aí, na verdade, que pode desempenhar a função, sobretudo de segundo também, ou seja,
tipicamente o que a gente chama na América do Sul de volante misto, a gente também precisa considerar que o Tassiano também pode ser visto como esse volante misto, né? Então, nesse caso, um volante misto que também geraria muito mais chegada ali perto da área do adversário do que o próprio Acevedo. Então, também poderia jogar, portanto, no lugar do Acevedo, no lugar do Daniel e também no lugar do Jacaré, na minha opinião, né? Então, assim, qualquer uma dessas posições eu acho que poderia entregar muito mais do que os jogadores que estão nessas posições atualmente na equipe do Bahia, né? Para isso a adaptação também tem que ser boa, acredito que ela possa ser, mas não vai ser tão fácil, não é tão fácil assim, gente, como a gente pensa num primeiro momento, essa questão da adaptação do Tassiano ao Bahia. Quanto ao Ademir, o Ademir é um jogador que foi muito bem no América Mineiro. No Galo não teve o mesmo sucesso, teve jogo que ele conseguiu mandar muito bem, mas não é um jogador que tem um histórico de muito sucesso no Galo, não. O grande problema do Ademir é quando ele chega ali no terço final e quando ele precisa ter a decisão final, tomar a decisão final. Aí ele geralmente peca muito. É um jogador muito habilidoso, vamos deixar isso claro, é talentoso, aciona velocidade com drible, né, e com muita eficiência, né, mas é um jogador, por exemplo, que quando chega no terço final ele tem muito problema, gente, mas muito problema. Meu Deus do céu, Ademir. É muito problema para finalizar, né? Não somente para finalizar, né, como também para tomar a decisão correta de fazer esse passe aí decisivo no momento chave, né? Então, acho que precisa evoluir nisso daí também. Agora, isso é tão grave no futebol do Ademir, mas tão sério isso aí, né, que até agora praticamente não o fez evoluir muito mais na carreira como todo mundo esperava quando ele chegou ao Galo, né? O Ademir, na minha opinião, também pode atuar no setor do Jacaré, perfeitamente, não tem nenhum problema. O Ademir também poderia ser pensado para ser colocado ali um pouco mais à frente, não mudaria um pouquinho, a gente tiraria ali no caso o Everaldo, que é um centroavante que não está funcionando tanto assim, a equipe perderia um pouco ali daquele centroavante ali centralizado, né, que consegue, por exemplo, cadenciar um pouco mais, que tem um pouco mais de altura, isso também é muito importante para a equipe, e ganharia em dinamismo ali naquele setor ali, jogaria com dois homens ali, né, o Biel, que para mim é um dos grandes jogadores hoje desse Bahia, e também o Ademir. Então a equipe teria muito dinamismo, acho que até uma capacidade muito boa de marcação naquele setor, e também muita velocidade para recompor, né, fortalecendo ali a linha defensiva no meio de campo. Então acho que poderia ser pensado também o Ademir, até mesmo no lugar do Everaldo, que não está entregando muitos bons resultados para a equipe do Bahia no momento. Agora, também é um jogador para atuar no lugar do Jacaré. O Ademir, muito mais do que o Tassiano, é um jogador ali moldado para trabalhar como um ala, né, ali no lugar justamente do Jacaré, que é um jogador que é interessante, mas eu acho assim, gente, com todo respeito ao Jacaré, o fato dele ser titular do Bahia hoje mostra que o Bahia tem problemas, e acho que o Ademir poderia perfeitamente ser colocado ali no lugar do Jacaré. Então, essas seriam, na verdade, as situações possíveis tanto para o Ademir como o Tassiano nessa equipe do Bahia. E vamos torcer para que, a partir dessa vitória que teve contra o Itabuna, o Renato Paiva tenha colocado a cabeça no lugar. A gente viu na entrevista coletiva que ele baixou um pouco a bola dele ali, né? Vamos esperar que isso aconteça, continue acontecendo, que ele seja um grande técnico para o Bahia e que o Bahia consiga aí, enfim, evoluir, né, gente? Que é o que todo mundo espera. De qualquer maneira, o Sacha para mim seria um jogador interessante. Agora o Ademir e o Tassiano também podem ser interessantes para essa equipe do Bahia. Agora também, na minha opinião, ainda não está mudando tanto assim esse padrão de contratação do Grupo City, não. Ainda não está chegando nenhum nome e acho que é necessário gerar pressão para o grupo para que entregue melhores reforços aí para a equipe do Bahia. Tá bom, gente? É isso.